Pessoal, a gente retorna agora para resolver as questões sobre o Conselho Monetário Nacional que já caíram em outras provas, tá? Começando pela questão aqui de 2023, eu sempre coloco em ordem decrescente, tá? Pelas questões que recém caíram para as mais antigas. Vamos lá então, Sesgran Hill. O Conselho Monetário Nacional é um órgão importante no sistema financeiro nacional. As atribuições do Conselho Monetário Nacional são inúmeras, entre as quais essa questão é um pouco polêmica, tá? Caiu agora na prova do Banco do Brasil, deveria ter sido anulada e não, pelo que eu me lembro, não foi anulada, tá? Mas eu trouxe essa questão para mostrar que mesmo atualmente, mesmo agora, recentemente, as bancas elas cometem deslizes, tá? Mas é uma questão boa para treinar de qualquer forma. Vamos lá então. Regular os serviços de compensação de cheque e outros papéis. Não, essa é uma atribuição do Banco Central. Lembra que eu falei que, de maneira geral, regular é usado pelo Conselho Monetário Nacional. Mas nesse caso aqui é uma exceção, tá? E aí vocês têm que saber dessa exceção, que é o Banco Central que faz. Então tá incorreta essa primeira. Determinar, via Comitê de Política Monetária, a taxa de juros Selic. Não, não é o Conselho Monetário Nacional o responsável por isso. É mais uma vez o Banco Central quem faz. Via Comitê de Política Monetária. Autorizar o funcionamento das instituições financeiras operando no país. É o Banco Central também que faz isso. Emitir títulos do Conselho Monetário Nacional, responsabilizando pelo seu resgate. Não, isso daqui não tem essa função. Percebam que das 5 alternativas, 3 alternativas aqui trazem a atribuição, 3 atribuições aqui do Banco Central. Então, importante o que eu falei para vocês no início da aula teórica, tá? As bancas elas gostam de dizer que uma função do Conselho Monetário Nacional é o Banco Central que faz, ou que uma função do Banco Central é o Conselho Monetário Nacional que faz. Cuidado para não caírem nesse erro. Bom, sobraria aqui a letra B, né? Autorizar a emissão de papel moeda. Na prova tinha que marcar isso. Não tem jeito. Essas outras aqui elas estão incorretas mesmo. Mas mesmo essa daqui ela está incorreta, tá? Na verdade, foi editada uma lei complementar em 2021, que é a Lei Complementar 179, que deu autonomia ao Banco Central do Brasil. Dentre os pontos de autonomia, uma dessas autonomias foi que ele não precisa mais da autorização para emitir papel moeda. Então, essa competência que era do Conselho Monetário Nacional até 2021 ela foi revogada. Então, hoje ela já não existe mais. Por isso, tá, que a banca ela cometeu esse deslize, mas na hora da prova, algumas vezes a gente tem que resolver tem que marcar alguma alternativa, né? E nesse caso aqui, teria que marcar essa mesmo, quem estudou e sabendo que ela estava desatualizada. Vamos para a próxima. Deixa eu só marcar aqui, tá? Mas nem vou marcar, vou colocar aqui, ó, anulado, tá? Porque colocar um asterisco aqui, porque não deveria ser essa o correto, mas é importante saber que tem que eliminar as outras aqui. Bom, compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, exceto aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central do Brasil, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda de crédito. Lembre que eu falei para vocês que são muitas as atribuições do Conselho Monetário Nacional. Eu trouxe para vocês aquelas que aparecem mais em prova, mas eu disse que ainda tinham outras. Essa questão é importante porque ela está trazendo 4 competências que são do Conselho Monetário Nacional e uma que não é. Essa letra A aqui, ela é uma competência do Conselho Monetário Nacional. Então, para vocês já pegarem outras que podem aparecer em prova também, tá? Bom, fixar até 10 vezes a soma do capital realizados e reservas livres, tá? O limite, além do qual os excedentes do depósito das instituições financeiras serão recolhidos pelo Banco Central ou aplicados de acordo com as normas que o Conselho estabelecer. Na verdade, ele trouxe 5 competências do Conselho Monetário Nacional, sim. Só que aqui ele errou, tá? Não seria até 10, é até 15. Mas olha só, né? Que maldade essa questão da Fundatec. É muita maldade. Além de pegar atribuições que pouco caem em prova, ela ainda vem e troca o número. Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros e tal e tal. Limitar, lembre que a gente marcou, né? E eu ainda falei especificamente sobre essa atribuição. Então essa daqui está correta, essa daqui correta. Determinar a percentagem ainda, redação da lei, máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas, está correto também. Delimitar com periodicidade não inferior a 2 anos o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em consideração sua natureza, bem como a localização de suas sedes e agências ou filiais, também está correto. Essa a gente não viu, mas está vendo agora na questão. Então, 2 novas aí para vocês e outras 2 aqui que a gente já tinha visto. 3 novas, né? Porque essa aqui a gente não viu. Mas, de novo, muita maldade aí da Fundatec. Eu marquei aqui e não marquei, né?
Vamos para a próxima. Cabe ao Conselho Monetário Nacional formular a política de moeda e de crédito com o objetivo de manter a estabilidade de moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Correto aqui na letra A, tá? A gente viu isso. Fiscalizar. Quem fiscaliza, de maneira geral, é o Banco Central, é a CVM, mas não o Conselho Monetário Nacional. Garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e executar a política monetária? Não, quem executa é o Banco Central. Intermediar e custodiar o dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de empréstimos. Quem faz essa intermediação são as instituições financeiras, tá? Não o Conselho Monetário Nacional. Atuar nos mercados financeiro, cambial e de capitais. Ele vai atuar intermediando a negociação de títulos de valores imobiliários? Não, né? Isso são os agentes que fazem, tá? Letra A correta. No âmbito do sistema financeiro nacional, a atribuição da coordenação da dívida pública federal externa e interna é de quem? A gente viu, né? O verbinho aqui de coordenar, entre outras coisas, coordenar a dívida, ele é de responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. No Brasil, a fixação de diretrizes e normas, fixar diretrizes, normas concernentes à política monetária, creditícia e cambial, é de quem? Conselho Monetário Nacional. Fica fácil porque a gente está falando dele nessa aula, né? Mas lá na hora da prova pode confundir. Então, se apeguem aqui aos termos. Ao Conselho Monetário Nacional compete uma série de atribuições. Ó, questão boa para a gente treinar, porque teoricamente vai trazer 4 que são atribuições para a gente revisar. Bom, exceto delimitar o capital mínimo das instituições financeiras privadas, isso a gente viu que é uma das atribuições, então tá correto. Emitir papel moeda e moeda metálica, essa a gente não viu, essa daqui é a incorreta, tá? Fixar diretrizes, tá aqui, normas, acabou de ver isso daqui, né? Disciplinar o crédito e operações creditícias também. Regulamentar, fixando limites, prazos e condições de operações de desconto. Tá aí também. Questão da Banca CESP, concurso da Caixa. Conselho Monetário Nacional, órgão normativo que estabelece as regras de funcionamento e fiscalização dos entes participantes do sistema financeiro nacional, é hierarquicamente subordinado ao Banco Central? Não, tá? Não tem essa relação de subordinação entre os dois. Então tá errado. É função do Conselho Monetário Nacional aprovar dotações orçamentárias para os bancos estaduais? Não, né? Não viu isso. Coordenar, a política da dívida pública interna e externa? Agora sim. Exercer a fiscalização? Não, fiscalização, Banco Central, CVM. Determinar metas para a receita? Menos. Emitir papel moeda? Isso aqui é o Banco Central. Então, resposta aí na letra B. 9. A função de zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras autorizadas a funcionar no país é, lembrem da intermediação financeira, tá? Para lembrar disso daqui, quem vai determinar essas regras, né? A função de zelar pela liquidez é o Conselho Monetário Nacional. E aí a gente terminou, né? Essa aqui era a última questão aí na nossa bateria de questões. Então é isso, pessoal. Vocês viram que o principal, o que mais cai é justamente as atribuições. E claro, tá, cai bastante aquela parte ali das metas de inflação, mas isso daqui geralmente cai mais quando a gente eu vou trazer para vocês mais quando a gente estudar o Comitê de Política Monetária e o Banco Central, tá bom? Abraço e até uma próxima aula.